The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Fabiano falando. Vamos começar aí o segundo webinar. Deixa eu só ver se eu consigo fechar isso aqui, que eu acho que é por isso que está aparecendo essa mensagem, ok? Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, sinalizem aí com as perguntas que estão me ouvindo, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Ok, o João já falou que está me ouvindo, então podemos começar. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso segundo webinar sobre WKO5. Meu nome é Fabiano Araújo, sou médico do esporte, trabalho aí com esporte e resistência há mais de 10 anos, na preparação física de atletas, todo esse processo de coleta de dados, monitoramento, venho acompanhando toda a história do WKO, da Training Peaks, praticamente desde o seu início. Então, passei por todas as fases aí da WKO 3, depois os 4, agora os 5, e tem sido um privilégio poder falar para vocês sobre essas novas ferramentas aí que estão disponíveis, as evoluções do programa, todas as possibilidades que nós temos para melhorar, né, o acompanhamento dos nossos atletas, ou se você é um atleta que se autotreina, também para você saber como você está evoluindo com seus treinos. Então há uma gama enorme aí de possibilidades. Mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, eu normalmente tento responder ao longo da apresentação, se a pergunta faz sentido em relação ao que eu estou falando. Então, nesse menuzinho de controle tem uma setinha aqui embaixo que fala sobre que você pode clicar e fazer perguntas. Okay. O João já aprendeu. Bom, então hoje vamos falar sobre personalização do treinamento com WKO5. Hoje é um webinar um pouco mais teórico sobre os fundamentos da fisiologia do exercício, do treinamento, do atleta, né, principalmente, né, o atleta de esportes de resistência. E eu gostaria de começar aí com essa frase, que não há dois atletas iguais. Só que a gente sabe disso há muito tempo, né, que cada atleta reage de modo ao treinamento, e isso é determinado justamente por várias características genéticas e ambientais que determinam o indivíduo final. Só que qual que sempre foi, ainda é em muitos casos, uma grande limitação? É a falta de entendimento sobre a fisiologia e desempenho únicos daquele atleta. Se nós não entendemos bem essa fisiologia e esse desempenho que são únicos dos atletas, consequentemente, os sistemas que são propostos para, né, sistemas de treinamento, eles acabam sendo deficientes. Então aqui a gente traz alguns exemplos, por exemplo, zonas de treinamento. Muitas vezes elas apresentam regras gerais. A gente vai ver hoje aqui, por exemplo, que dependendo da situação, isso nem sempre funciona bem. Outro ponto que a gente tem que conversar é sobre as zonas de treinamento, como que elas são criadas, tá? Normalmente a gente vai falar no próximo slide, uma distribuição normal dos dados que são disponibilizados pelos atletas e treinadores. Então a gente aplica ferramentas estatísticas sobre esses dados e, né, historicamente, a gente sempre criou recomendações de faixa de intensidade que são baseadas em sistemas energéticos, obviamente, mas que atendiam a maior parte da população, mas nem sempre toda a população. Treinamento
para quem acompanha aí a história do treinamento com potência, isso já é bem conhecido em algumas partes do algoritmo aí do treinamento com potência. Bom, e finalmente vem a questão do rastreamento da resposta ao treinamento. Então, você tem lá um sistema que propõe determinadas regras, determinadas combinações de duração, frequência, intensidade dos treinamentos, e aí você aplica isso por 4, 8, 12 semanas, o tempo que for necessário para preparar o atleta ou para sua própria preparação em direção a um evento-alvo. E 12 semanas de treino, 20 semanas de treino é um tempo considerável para você descobrir no dia da prova que não funcionou. E isso muitas vezes acontece porque nós temos lentes limitadas de treinamento, de acompanhamento desses treinamentos, ou seja, a gente não consegue ver tudo, como que o atleta está respondendo a a sua metodologia que você está propondo, para que, obviamente, você diminua o erro ou altere o caminho, caso você detecte que não está funcionando mais precocemente, ou se estiver funcionando, mantenha no caminho de que está funcionando, justamente para você chegar no evento-alvo com a resposta que você quer, o melhor desempenho daquele atleta dentro das possibilidades e da genética dele para uma preparação física em relação a um evento-alvo. Então aqui eu trago a curva, que fala sobre a distribuição normal. Então, para muitas coisas na biologia, a gente usa essa curva, também conhecida como a curva de Bell, onde nós temos distribuição da frequência entre as respostas dos indivíduos a determinada alteração sobre, por exemplo, seu treinamento. Então, muitas vezes, a maioria desses indivíduos respondem aqui nesse meio, que a maioria é uma resposta mais comum. Depois a gente começa a ir para as extremidades, tá? E aí que começam a aparecer muitas vezes os problemas, esses grupos de indivíduos que estão um pouco fora do centro, ou muitas vezes muito fora do centro. E aí quando a gente aplica regras funcionais gerais, nem sempre essas regras funcionam bem, porque ela não foi feita para esse grupo das extremidades. Então, o que a gente tem tentado nos últimos anos é justamente criar modelos que sejam mais individuais, que realmente trabalham com os dados do indivíduo e que permitam responder as perguntas não só para os indivíduos do meio, mas também os indivíduos das extremidades e, obviamente, potencializar seus principais pontos fortes ou reconhecer mais rapidamente quais são os seus limitadores, para que a gente não perca muitas vezes tempo fazendo coisas que não dão um resultado ou que a gente gaste mais energia fazendo intervenções que deem mais resultado para aquele atleta. Então, com essa discussão em mente, a gente chega nesse slide, o treinamento personalizado. Ou seja, é uma metodologia que trabalha com a fisiologia única do atleta e que permite diagnósticos precisos de quem é o atleta naquele momento. Com esse diagnóstico, eu consigo fazer uma prescrição do treinamento personalizado, porque eu sei quem é o meu atleta e onde ele é bom e onde ele não é bom. E talvez um dos pontos tão importantes quanto é a análise do desempenho. Fiz o diagnóstico, fiz um treinamento. Como que isso modificou o meu desempenho? Se eu consigo fazer sempre esse círculo de 3 etapas, obviamente que eu vou melhorar a eficiência e a eficácia do meu treinamento, que é sempre o nosso grande objetivo. Então aqui a gente tem uma outra maneira de ilustrar esse mesmo conceito, a evolução do treinamento com o tempo. Então a gente começa muitas vezes lá com um treinamento aleatório, baseado às vezes na percepção subjetiva do esforço, tá? Então, hoje eu vou treinar forte, hoje eu vou treinar leve, mas é uma ferramenta mais, vamos dizer, que é uma boa ferramenta, basicamente você está usando sua percepção do esforço. Aí tentamos melhorar isso, partimos para um treinamento mais generalizado, usando zonas, ou níveis de esforço. Esses níveis de esforço e essas zonas atendiam, enquanto a gente não
tinha ferramentas talvez mais precisas. E finalmente a gente chega aí no treinamento personalizado, que é aquele treinamento que é derivado dos dados do atleta, que é o que a gente sempre espera fazer, né? A gente não vai pegar regras gerais que podem funcionar, mas se a gente tem a possibilidade de usar os dados do atleta, a gente consegue criar o que a gente chama, né, uma pegada aí única ou individual da resposta ao treinamento, pois sempre que ele alimenta com novos dados dos seus treinos, a gente automaticamente está adicionando mais elementos à sua fisiologia e avaliando como que ele está respondendo ao treinamento, o que é muito importante, né, dentro aí. Claro, isso é uma das esferas da preparação física, da preparação de um atleta para um evento. Isso a gente, né, focando aí na preparação física. Lembrando que tem outras preparações de equipamento, nutricionais, psicológicas, que também fazem parte do processo. Só que para isso funcionar, para a gente chegar realmente nesse sistema, e para facilitar o processo de análise, é importante ter um modelo do desempenho humano, de preferência com alta precisão, pois com esse modelo nós conseguimos criar métricas e análises objetivas que realmente respondem, né, ou irão tentar responder as nossas perguntas sobre o treinamento personalizado. Quais seriam então esses elementos que a gente poderia personalizar dentro da preparação, por exemplo, a preparação física de um atleta? A gente tem elementos de força, como potência neuromuscular, a própria força, né, de contração muscular. Temos elementos metabólicos, aí entra, por exemplo, a capacidade anaeróbia, capacidade aeróbia, uns falam anaeróbica ou aeróbica, na discussão aí qual que é o certo ou errado. E, finalmente, a fadiga, né? Então, a gente fala sobre resistência à fadiga, a estamina ou vigor. A gente vai falar um pouco mais desses conceitos ao longo da apresentação. E, né, o objetivo é realmente ter uma visão 360, uma visão completa do nosso atleta e como que ele, né, principalmente como que diante de determinadas intervenções de treinamento, como que ele está respondendo, para que diante dessa resposta a gente volte no primeiro passo, que é ver como ele é e tentar, né, ir alterando o treinamento para chegarmos onde a gente precisa. Então, um modelo, quando a gente pensa em um modelo de desempenho humano, esse modelo, preferencialmente, né, ele precisa acontecer a partir de dados, tá? Então, a partir dos dados, normalmente de vários atletas ou de um grupo de atletas, ou para gerar um modelo mais robusto, nós desenvolvemos um modelo que precisa ser preditivo, consistente, executável e quantitativo no desempenho humano. Com essas variáveis, nós conseguimos avançar no entendimento e principalmente na avaliação de como o desempenho humano, através de um modelo matemático, está sendo alterado por uma intervenção de treinamento. Claro que isso não é novidade, né? Se você pega os atletas de alto rendimento, os atletas da elite, eles sempre tiveram acesso a isso. Só que a gente necessitava de testes laboratoriais, então teste de VO2 máximo, teste de lactato, testes, né, de forças isocinéticos e, né, vários exemplos aí que a gente poderia falar que são testes laboratórios, são testes normalmente caros, né, nem todos os atletas têm acesso a esses laboratórios nas suas cidades e, consequentemente, isso já existe há muito tempo, porém ele sempre foi muito limitado. E mesmo para os atletas de elite, quando eles começam a competir, entra na temporada de competição, é muito difícil você levar esses atletas para o laboratório toda semana, às vezes até mesmo uma vez por mês, e ficar, porque tem muita viagem, tem esses testes, muitas vezes o atleta precisa estar descansado, ele não tem tempo para descansar. Então, além, é claro, de ao termos esses modelos, a gente ajudar os atletas amadores que não têm muitas vezes acesso aos laboratórios, mas isso também ajuda muito os atletas de elite, pois com o uso da matemática nós conseguimos trazer todo aquele conhecimento ou boa parte daquele conhecimento
que normalmente é exclusivo dos laboratórios, para o mundo, um mundo dinâmico, um mundo de treinos e um mundo de desempenho que acontece todo dia. Né? Quando um atleta tem um medidor de potência, todo dia ele gera dados sobre o seu desempenho. Então, o que a gente quer é, será que com esses dados sobre o desempenho do meu atleta, derivados hoje principalmente da potência, mais da frequência cardíaca, da cadência ou de oxigenação muscular, a gama de sensores está cada vez maior, biomecânicos. Será que eles estão provando, sem eu ter que levar para dentro de um laboratório, que o meu atleta está sendo melhorado, ele está se tornando, né, um melhor atleta, que é o nosso grande objetivo? Então a gente quer isso. Tá? E a partir dessa necessidade, né, existem alguns modelos no mercado. O modelo do WKO é um deles. Tá? Foi desenvolvido pelo fisiologista Andrew Cougar, que foi também um dos pioneiros na criação do modelo, mesmo usando regras gerais para o treinamento com potência. E desde o WKO4, que foi a principal introdução e inovação em relação ao WKO3, foi a introdução do modelo, né, da curva potência e duração. Então aqui a gente tem bem simples, a gente tem um exemplo criado aleatoriamente para demonstração. Então a gente tem a curva amarela sombreada, são os dados do ciclista, tá? E a partir dos dados do ciclista, hoje pode ser de corredores também, que a gente já tem esse modelo funcionando para corredores de rua, a gente consegue aplicar um modelo matemático, e esse modelo, vejo que ele segue de uma maneira bem próxima, né, a linha dos dados do atleta. Ok, então temos um modelo, mas esse modelo é uma novidade? Também não. Desde muito tempo a gente já tem aí, talvez o primeiro modelo foi o modelo do Bannister, tá? Esse modelo foi um modelo inicial, mas ele tinha algumas limitações, e ele evoluiu para o modelo, né, o Busso, né, um outro pesquisador, tentou refinar o modelo do Bannister, mas também ainda com algumas limitações, e hoje nós temos no WKO, né, como eu falei, tem outros modelos em outras plataformas, mas no WKO nós utilizamos o modelo desenvolvido pelo Andrew Cougar, que é um modelo do Bannister simplificado, mas que tenta resolver algumas das limitações que haviam nos modelos anteriores. Ainda não é perfeito, mas funciona bem. Dentro do meio científico, talvez um outro modelo que é muito conhecido, talvez o mais utilizado, é o modelo, né, da potência crítica, também conhecido como CP, a sigla em inglês. É um modelo que tenta também criar essa análise da fisiologia do atleta a partir de dados de potência do atleta, tá? E tão importante quanto ter um modelo é pensar o tanto que o seu modelo é preciso. Então aqui a gente, na verdade, quem fez essa comparação foi o próprio Andrew Cougar, tá? A gente pensa, existem ferramentas estatísticas que tentam mostrar a precisão desse modelo em relação aos dados que estão alimentando o modelo. Então, se eu pego uma determinada duração e calculo pelo modelo qual deveria ser, por exemplo, a potência, quanto mais preciso esse modelo, mais menor o erro, que é aí que a gente compara o que a gente chama de raízes dos quadrados médios do erro. Então começa a entrar muito num lado estatístico, que não é o objetivo dessa apresentação, mas Andrew Cougar pegou os modelos que são publicados aí na literatura, vários modelos, como vocês estão vendo aqui nessa tabela, e fez o mesmo cálculo e comparou com o modelo do WKO. Então, a gente não tem acesso a essas contas, a esses modelos, pois o do WKO mesmo ele não é publicado na literatura por questões comerciais, mas pelos cálculos do Andy Cougar, o modelo do WKO parece ser atualmente um dos mais precisos, pois quanto menor o erro, mais próximo de zero, mais perfeito é
esse modelo. No final das contas, à medida que todas as plataformas forem evoluindo, a tendência é que a gente chegue nos mesmos modelos, pois a fisiologia humana é uma só. Ok, então, se nós temos agora um modelo que aparentemente tem uma alta precisão, a gente consegue o quê? Pegar os dados do atleta em atividade, tá? Então, a fisiologia do atleta está aqui, ó, com seus vários componentes, né? É uma fisiologia complexa, a gente não pode subestimar a complexidade dessa fisiologia, mas é ela que vai, né, através da análise dos seus vários elementos, determinar a saída do sistema, né, o desempenho desse atleta. Só que agora nós temos um modelo. Nós podemos pegar esses dados do atleta, treinando todo dia, e compreender melhor a sua fisiologia, vou mostrar daqui a pouco como, para que, entendendo melhor a sua fisiologia, a gente utilize a própria fisiologia do atleta para como treiná-lo mais especificamente, de acordo com seus objetivos, que vai variar muito de atleta para atleta, de acordo com a sua genética, de acordo com o ambiente onde ele mora e outras variáveis. Após a criação desse modelo, né, modelo potência-duração, ou a curva PD, é outro termo que eu particularmente uso muito, foram criados 4 possibilidades dentro do universo aí da fisiologia do exercício. A primeira dela que nós vamos falar são as métricas fisiológicas, novas métricas que surgiram. Depois, os high levels, que são zonas de treinamento personalizadas. A partir dos high levels e do modelo potência-duração surgiu a criação de intervalos otimizados derivados dos dados do atleta e, finalmente, analíticas avançadas que vou deixar para o final. Então vamos começar com essas novas métricas fisiológicas. O que determina o fenótipo do atleta? Né? O que é o fenótipo? Quem é o atleta? Né? Quem é o seu ciclista? Quem é o seu corredor? É uma composição, aqui nós temos alguns exemplos, de várias variáveis que determinam o desempenho humano. Né? E aqui a gente está pensando, mais uma vez, energeticamente, fisicamente. Então, algumas talvez já sejam conhecidas de vocês, né? O FTP, limiar funcional de potência, VO2 máximo, a gente vai falar, o consumo máximo de oxigênio. O FRC, para quem talvez esteja um pouco mais familiarizado, é mais conhecido como AWC, que é basicamente se a gente pode simplificar, seria basicamente a sua energia derivada de forma anaeróbia, tá? A potência máxima, basicamente relacionado ao seu sprint, isso muitas vezes determinada pelos tipos de fibra muscular, composição de tipos de fibras musculares que você tem. E aqui já 2 elementos relacionados à sua fadiga, né? O tempo para exaustão e a estamina ou vigor. Eu vou falar mais sobre ele. Então, todos esses juntos determinam o fenótipo. Então, se a partir do momento que eu tenho um modelo, esse modelo me permite derivar todas essas métricas. E o interessante dessas métricas é que são métricas funcionais. Por que são funcionais? Porque elas são derivadas de um único canal de dados, que é a potência, e a partir desse dado a gente modela esses dados numa curva potência-duração, e através do cruzamento desse modelo com modelos matemáticos laboratoriais, nós conseguimos derivar métricas funcionais que, né, a grande vantagem, como eu disse anteriormente, é que elas podem ser medidas praticamente a cada treino e reavaliadas diariamente, sem depender da visita a um laboratório especializado aí de fisiologia do exercício. O primeiro deles, né, dando um enfoque maior, nós vamos falar sobre a fenotipagem do atleta. O que é a fenotipagem? É a classificação estatística e objetiva de um atleta em um dos 4 subtipos, no momento são 4, pode ser que isso expanda com mais dados à medida que ocorra a evolução do conhecimento, e baseada no formato geral da curva potência-duração de um atleta. Lembrando que o fenótipo
ele é o conjunto, então, de uma maneira mais, uma definição mais clássica aí da biologia, é o conjunto de características notáveis de um indivíduo que resultam da interação entre o genótipo, a sua composição genética, e o ambiente. Tá? No caso, o ambiente aqui, talvez o principal elemento seria o treinamento do atleta. Alguns termos vocês vão ver que eu ainda não traduzo, porque como no WKO não existe uma tradução oficial para o português, então quem começar a usar o WKO vai ver esses termos ainda em inglês, e então eu prefiro falar a tradução em português e quando você chegar no WKO você vai ver esses termos, então você vai ter que lembrar o que é a tradução. Então no caso dos fenótipos aqui, hoje o que funciona melhor é para ciclistas, tá? Então a gente tem o contrarrelogista, o polivalente, né, que é o famoso faz tudo, o velocista e o perseguidor, né, o ciclismo de pista. Se a gente olha no slide a seguir, que tem um exemplo que mostra a curva, novamente a curva potência-duração. Então no eixo X a gente tem tempo e no eixo Y a gente tem potência. E, por exemplo, o contrarrelogista é o que tem a curva bem mais plana, né? Porque ele é especializado em longas durações, potência alta para as longas durações. Então, quando a gente chega em curtas durações, ele tende a ter uma deficiência aí na curva, porque ele foca todas as suas adaptações e energias na parte mais plana da curva, tá? Que determina o sucesso de um contrarrelogista. No outro extremo, vamos dizer assim, nós temos o velocista. O que é característico de um velocista? É uma curva que começa muito alta, não diria alta, mas muito com muita destaque para a potência nas durações curtas e de repente a gente vê uma queda intensa em direção a durações mais longas. Lembrando que nós podemos ter dois velocistas com o Pimax, que normalmente está aqui perto do 1 segundo, completamente diferente, dependendo da habilidade genética e do nível de treinamento dele. Mas o que vai determinar se ele é um velocista, se a curva dele, né, o fenótipo dele é de um velocista, é o formato da curva, e não se ele tem 600 watts de sprint ou 1500 watts de sprint. Okay? No meio a gente tem os outros dois, né? O polivalente, que é o verdinho, então ele tem uma distribuição mais intermediária para todas as durações, e o perseguidor, que normalmente ele tem uma evidente também, uma potência e uma resistência à fadiga em durações curtas, mas suficientes para o que ele precisa para as provas que ele compete. Quando chega durações mais longas, ele tende a perder de uma maneira significante também essa capacidade. Então, dura pouco também, mas dura mais do que um velocista. E tem um pouco menos de força que um velocista, mas ele tem, na média, por mais tempo, mais força do que um velocista. Então, vocês começam a entender aí como que são essas análises que podem ser realizadas. Falando do fenótipo, vamos falar um pouco de métricas que são derivadas, né, do modelo potência-duração, o Pmax, FRC, o VO2 modelado, VO2 máximo modelado, e o FTP modelado também. Então, Pmax, a definição, segundo, né, os desenvolvedores do modelo, seria a potência máxima que pode ser gerada por um período curto de tempo. Ele representa, então, a potência máxima por pelo menos um ciclo da pedalada com as duas pernas. Então, a unidade utilizada para o Pmax é watts ou watts por quilo, né, que seria o Pmax relativo, né, pelo peso. Uma comparação, para quem talvez está mais aí ligado à área da fisiologia do exercício, é com o Max Power, que é uma outra medida aí também relacionada aos velocistas. A Twin Peaks acabou, né, e o Andrew Coogan acabou usando um modelo um pouco diferente, uma definição um pouco diferente, justamente para evitar picos de potência. Quem trabalha com medidor de potência sabe o tanto que isso é uma dor de cabeça, apesar que agora o WKO começou a filtrar esses picos, então vai tender a melhorar a precisão do Pmax para vários indivíduos. E outro ponto é que a maioria dos dispositivos grava os dados ao final da frequência de registro. Normalmente é 1 Hz, significa 1 segundo
um dado a cada segundo. Se você está pedalando aí, normalmente quem está dando um sprint a 120 RPM, essa frequência ela é baixa para registrar de maneira precisa a produção de potência num velocista, ou mesmo numa pessoa qualquer fazendo um sprint. Com esse modelo do Pmax, né, o Andrew Kug acredita que a gente gera um melhor balanço aí, pois ele precisa pelo menos completar um ciclo da pedalada para a definição do Pmax. E outro ponto também, algumas vezes a gente usa esse modelo aí de 5 segundos, mas o modelo de 5 segundos ele sofre influência da fadiga, então né, também há essa consideração aí se não seria melhor medir num tempo mais curto, somente uma pedalada completa. Então tem algumas coisas que realmente a gente não tem acesso aos cálculos, tá, do modelo, a gente muitas vezes depende dessas definições que a TrainPix fornece, né, principalmente o Tim Cussig, que é quem sempre inaugura os webinars em inglês, e a gente vai aos poucos pegando as limitações do modelo ou as vantagens em relação aos outros e traduz aí para o português para todo mundo ficar bem treinado. Existem tabelas, não vou ficar dando muita ênfase nessa tabela, porque não é o objetivo, sobre normativas, tá? Então, o que a gente espera para homem, para mulher. Essa tabela não leva em conta a idade e nem o peso, tá? Então, é uma tabela, vamos dizer, absoluta de dados. Então, a gente tem médio, desvio e padrão, né? O que é considerado um Pmax baixo, médio e alto. Depois vocês podem aí, tem disponível para baixar o PDF. Quem tiver interesse em ver mais detalhes, pode fazer com calma depois, comparar com seus dados. Então, falamos do Pmax. Vamos falar agora do FRC, capacidade de reserva funcional, é a tradução que eu gosto de usar. Ela representa a quantidade de trabalho que pode ser realizado durante o esforço contínuo, que é importante essa palavra, contínuo, acima do FTP até o início da fadiga. As unidades utilizadas são kilojoules ou kilojoules ou joules por quilo. Também é uma unidade aqui relativa. Do ponto de vista prático, o que quer dizer o FRC? Dando mais algumas informações. Então, você está lá pedalando 80% do seu FTP, início do treino, está bem descansado, dormiu bem. Se você pensa no FRC como uma bateria, significa que naquele momento você tem uma bateria cheia, completa, onde o pico, né, de potência máxima dessa bateria é determinado pelo Pmax. E aí, de repente, surgiu uma fuga, uma neutralização, um sprint para ganhar uma prova, você começa a utilizar essa bateria. E aí ela começa a descarregar, porque ela é uma bateria que tem uma energia limitada comparado com a oxidação, com a produção de energia via vias oxidativas. Então aqui a gente tem um metabolismo que é predominantemente anaeróbio, sem a dependência do oxigênio, e esse metabolismo ele é limitado justamente porque começa a produzir muito lactato, começa a mudar todo o meio celular e chega um certo momento que a fibra muscular precisa entrar em pause. Quando isso acontece, a gente alcança a fadiga máxima, a gente precisa recuperar. Essa recuperação ela precisa ser abaixo do FTP e quanto mais baixa em relação ao FTP, mais ela recupera. Tem um número também de vezes que você consegue recuperar essa bateria, é limitado. E em função disso, a gente tem então um conhecimento sobre, eu gosto de falar com meus atletas, que é o turbo do atleta. Então, eu falo que todo atleta tem um motor a diesel, aquele motor altamente eficiente, que te leva longe, mas o turbo, que faz as acelerações, você também tem um outro motor, mas esse turbo ele tem uma duração limitada, então você precisa fazer um uso aí com sabedoria dessa fonte energética. Mais uma vez, existe na ciência, até relacionado ao modelo de potência crítica, um modelo comum, que é o modelo do AWC. A diferença para o FRC é que o AWC ele leva em conta fontes de energia exclusivas do músculo, ou seja, fontes anaeróbias, como ATP, fosfocreatina, glicogênio e oxigênio ligado à mioglobina. E já o FRC, que é uma métrica funcional,
ela já é a definição novamente, a quantidade total de trabalho pode ser realizada durante o exercício contínuo e acima do FTP até o início da fadiga. O FRC, diferente do AWC, ele leva em conta um pouco de produção de energia aeróbia. Afinal de contas, mesmo quando você está pedalando acima do FTP, você ainda continua produzindo uma certa quantidade de energia por vias aeróbias, não é liga e desliga, tá? Então, diferente do AWC, que só leva em conta as vias anaeróbias, o FRC leva em conta principalmente a via anaeróbia, mas uma pequena parte tem uma contribuição da via aeróbia. Temos normativas também, tabelas, tá? Do que seria o espectro de FRC, homens e mulheres, a média de padrão. Então, depois vocês podem comparar aí com os seus dados históricos para ver onde vocês se encaixam. E finalmente chegamos aí ao VO2 modelado, tá? O VO2 máximo, que é, né, uma definição simples, quantidade máxima de oxigênio que o organismo pode utilizar durante um intervalo de tempo específico de exercício intenso. Por que é importante essa métrica? O VO2 máximo, essa métrica já é estudada na ciência há muito tempo, desde que os analisadores de gases, né, ficaram disponíveis. E, né, segundo, né, até o Dr. Andrew Coogan de novo aí, da sua palestra sobre o VO2 máximo, o VO2 máximo é a melhor medida global da aptidão, né, nível de condicionamento cardiovascular, e determina um limite superior para a produção de energia, né, nossa moeda de troca de ouro é o ATP, ela que gera toda a energia, via metabolismo aeróbio, isto é, respiração mitocondrial. Com essa visão, possuir um VO2 elevado é necessário, mas não é suficiente para ser um atleta de elite em esportes de resistência. Então, se você quer rastrear a sua aptidão cardiovascular, o seu potencial como atleta e a alteração do seu VO2 com o tempo, agora você tem uma métrica simples, derivada da curva potência-duração, com um erro na mesma faixa que uma medida que é de 3 a 5%, que é uma medida do mesmo VO2 em laboratório. Então, nenhum método é perfeito. O VO2 máximo derivado da curva potência-duração também não é perfeito, mas o erro é muito próximo do mesmo erro que se tem da medida quando se faz um teste laboratorial. Então, vale a pena ir rastrear como parâmetro de evolução do atleta. Limiar funcional de potência, né, o FTP, para quem já trabalha com ou treina com potência há mais tempo, conhece bem essa sigla, né? Talvez seja a sigla mais famosa dentro do treinamento com potência. E, historicamente, a gente usava os testes lá propostos no livro do Coogan para definir o FTP. Então, tinha aquele tiro de 5 minutos, depois tinha um descanso, um tiro de 20 minutos, descontava 5% desses 20 minutos e a gente usava 95% do tiro de 20 minutos para a definição do FTP. Com esse FTP, a gente definia as zonas de treinamento gerais, que foram as primeiras a serem propostas. Então, agora a gente consegue derivar esse FTP a partir da curva de potência e duração, que representa o quê? A maior potência que um atleta pode manter em estado quase estável, sem fadigar. Lembrando que muita gente assume que esse valor é o valor por uma hora, e isso não é correto. O correto é o FTP, ele pode ser mantido entre 30 a 70 minutos, dependendo do TTE, que a gente vai falar daqui a pouco, do atleta. Tempo para exaustão. Novamente temos a normativa do FTP, tá? Entre homens e mulheres, não está, mais uma vez, relacionada ao peso, nem idade. Tá? E, né, quando a gente pensa no sucesso do atleta, a gente não pode negligenciar essa frase, que o limiar funcional de potência, FTP, né, muito similar ao limiar de lactato, é o melhor, porém não é o único, assim como o VO2, né, indicador de desempenho físico. Então, se você tiver que escolher uma daquelas métricas para investir, né, na sua preparação física, o FTP é, sem dúvida, o mais importante, mas não é o único.
Outras métricas que foram derivadas da curva potência-duração como modelo são tipo de fibra muscular, TTE e estamina. Vamos falar um pouco sobre elas. TTE, tempo para exaustão, é uma tradução, tá? Mas a sigla mantém o inglês. É a duração máxima na qual uma potência igual ao FTP pode ser sustentada. Bem simples a definição. Lembrando que, com relação ao TTE, a gente sempre tem duas possibilidades. Toda vez que a gente faz um treinamento para aumentar o FTP, com o objetivo de deslocar a curva potência-duração para cima, o TTE tende a cair, porque o modelo foi atualizado. E aí, depois que você conseguiu subir a curva potência-duração para cima, você pode fazer a próxima passo, que é tentar deslocar a curva para a direita. E deslocando a curva para a direita, você está estendendo o TTE. Então, é o treinamento para estender a duração máxima que uma potência igual ao FTP pode ser mantida. Isso é importante para atletas de Ironman, ultramaratonas, provas mais longas aí que necessitam de um TTE mais bem treinado. A estamina, ou vigor, é uma medida da resistência à fadiga durante o exercício prolongado, moderado e abaixo do FTP. A unidade utilizada é o percentual do máximo, 0 a 5%, e a maioria dos indivíduos ficará entre 70% e 90%. Também é uma medida importante para atletas de provas de longa duração. Talvez a representação visual talvez seja mais fácil de entender o que é a estamina. Seria, então aqui a gente tem a linha na horizontal, seria o limiar, e uma linha inclinada que seria o modelo, e a estamina mede a diferença. Não há uma duração específica, mas ela mede a estamina, taxa de queda do modelo a partir do limiar. Quanto mais alta a estamina, menor essa taxa de queda. E, obviamente, tudo isso que a gente está discutindo depende da qualidade dos dados dos atletas ou com o treinador para alimentar o modelo. Por isso que é muito importante a manutenção da curva potência-duração com dados dos atletas de tempos em tempos. Tem dois modos de fazer isso, que é com testes formais ou com testes informais. Inclusive, deve ter um futuro webinar sobre isso, onde eu vou falar sobre isso. Mas se essa curva não estiver bem alimentada, a gente não consegue gerar esses dados da melhor maneira possível. Tipo de fibra musculares, então a gente sabe que existe diferentes tipos de fibras musculares no corpo, que podem ser classificados, por exemplo, de acordo com o tipo predominante de produção de energia. E os diferentes tipos de fibras podem ser treinados com exercícios específicos e focados no modo como elas produzem energia. Então, bacana que a gente consegue, com o modelo do WKO, rastrear como que essa composição das fibras está mudando. O Rômulo perguntou, só para antes de eu passar para o... Deixa eu só terminar esse slide e eu respondo a sua pergunta. Então, diante então de tudo que a gente viu agora, nos últimos slides, você vê que a gente chega, pelo menos com as ferramentas atuais e com os sensores atuais, de uma visão bem próxima aí do atleta 360 graus, onde a gente consegue ver cada vez mais variáveis fisiológicas modeladas e acompanhadas diariamente para ter o atleta do modo que nós queremos para os eventos alvos. Por exemplo, seria um bom objetivo de ter esse tipo de modelo. O Romulo está perguntando como modelar o treino sem FTP, no caso da corrida de rua. Para o modelo funcionar, é necessário ter dados de potência. Atualmente, nós temos medidores de potência que funcionam bem com WKO, principalmente para ciclistas, e nós temos também, há cerca de 3 anos, uma empresa americana já lançou um medidor de potência para corrida, e esse medidor tem permitido modelar os dados, a fisiologia do corredor de rua no WKO5, e a partir disso derivar as mesmas métricas que a gente sempre já deriva para ciclistas aí há mais tempo. Tem algumas limitações ainda do medidor de potência de corredor,
com relação ao de ciclista, mas já tem várias informações bem próximas e relacionadas à fisiologia do corredor. Sem medidor de potência, sem dados de potência, o modelo do WKO não funciona. O único canal de dados que ele aceita é para potência. E no caso do corredor de rua, você pode usar também testes clássicos ou testes, vamos dizer, mais aleatórios para determinar o FTP. Vou falar rapidinho aqui sobre o custo-benefício do treinamento. Isso aqui é uma discussão bem interessante, que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas de acordo com o treino do atleta, as nossas reservas energéticas, elas são são limitadas. Então, normalmente, o nosso organismo, né, a gente sempre fala do princípio da especificidade, ele foca naquilo que você quer objetivar. Então, aqui te dá o exemplo de um treinamento de velocista, onde o foco era, né, aumentar, obviamente, o Pmax, que era o sprint. Então, fez lá tempo de treino, 4, 8, 12 semanas, a gente observa que realmente o Pmax aumentou, mas em detrimento de uma queda no FTP e no TTE. Tá? Quem disputa a prova de circuito, né, ou provas de um dia, é muito importante ter aí, principalmente um FRC elevado, né, aquela energia anaeróbica, tem muita aceleração, muita disputa que podem fazer toda a diferença na prova. Então, mais uma vez, o atleta faz o trabalho de treino, algumas semanas, olha como o FRC aumenta, mas em compensação, tem uma pequena queda do FTP e uma queda talvez considerável aí de TTE, que as energias vão sendo designadas para onde é mais importante. Treinamento de mountain bike, né, o XCO, que também tem muita explosão, depende muito de um FRC alto, de um VO2 alto. Mais uma vez, o atleta faz o treino específico, tem as respostas para aquelas modalidades energéticas, mas perdeu um pouco na resistência aí no tempo para exaustão em relação ao FTP, apesar do FTP não ter mudado tanto. Treinamento de contra-relógio, né? Muito importante o que? FTP e VO2. Treina, os dois respondem, FTP e VO2, mas olha quem deixou de melhorar e até mesmo caiu. Explosão. A gente viu lá na curva do contra-relogista, né? Ele tem realmente um sprint mais baixo. Tudo isso vai sendo monitorado com o WKO. Então, falamos sobre as métricas, vamos falar agora sobre os I-levels e os intervalos otimizados, eles vão mais ou menos juntos. Os modelos clássicos de treinamento, né, inclusive começaram, né, as zonas lá atrás com o Joe Friel e outros, usavam, né, uma única curva de variação da produção de potência. Só que quando a gente criou o modelo e começou a carregar os dados de vários ciclistas, e isso já era conhecido por algumas pessoas, não funcionava bem os níveis clássicos de zonas de treinamento, principalmente acima do FTP, e isso foi provado com o modelo, de uma maneira mais visual, que realmente havia muita variação entre os atletas nas durações mais curtas de potência. Então a gente realmente precisava de um novo modelo de treinamento, de zonas de treinamento que levasse isso em conta. Então, depois de praticamente um ano aí de desenvolvimento, foi proposto os I-levels. O que seriam os I-levels? Né? Seriam os meus níveis, né? A tradução livre, ou as minhas zonas de treinamento. Então aqui a gente tem, antes de mostrar a diferença do I-levels, a gente tem o João, ciclista, e a Maria, os dois com FTP muito próximo. Tá? Se a gente olha, né, pelas zonas clássicas, as zonas deles de treinamento são muito próximas, afinal era a mesma regra para os dois. Mas quando a gente olha a curva potência-duração do João e da Maria, até que elas são bem similares, né? A curva do João aqui, da Maria aqui. Mas será que eles são iguais? Vejam já uma primeira diferença que o Pmax do João está aqui perto dos 900. Da Maria está lá nos 700. Se a gente reproduz os mesmos dados usando a mesma escala, sem ajustar a escala igual está aqui,
o que a gente observa? Que a curva do João fica faltando um pedaço. Ou seja, o João, apesar do formato da curva ser parecido com o da Maria, ele tem uma parte da curva bem diferente da Maria. Então, a gente precisa de um modelo mais apropriado. Foi aí que surgiu os high levels, que utilizam a curva potência-duração, principalmente perto do FTP e acima do FTP, em durações mais curtas, para garantir uma intensidade individual nos treinamentos, principalmente aí nos treinamentos intervalados. E aí aqui a gente apresenta nesse slide os high levels, dando um exemplo. Então, João, você olha lá o FTP, tá até próximo da Maria também, né? Porque abaixo do FTP, se você olha as zonas, nem não muda tanto, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, para treinar explosão, FRC, né, a capacidade anaeróbia, ele varia de 419 watts a 574. 574 para um intervalo mais curto, 419 para um intervalo mais longo. E já a Maria, 390 a 465. Então é diferente. E olha como muda também a duração dos intervalos da Maria, né, que ela pode fazer. Mas ainda assim havia uma limitação. Tá? Antes de falar das limitações, vamos falar então dos benefícios dos high levels. Então, volta naquela nossa conversa, né, o diagnóstico, planejamento, monitoramento. Através do diagnóstico, a gente faz o fenótipo, reconhece os pontos fortes e os limitadores do atleta, vê as suas necessidades específicas, planeja, né, os treinos, levando em conta a especificidade do indivíduo, os objetivos, e além disso, a gente tem uma nova linguagem para conversar com o nosso atleta. E finalmente, no 3, a gente monitora, né, como que isso está funcionando. Então, micro mudanças na aptidão, tudo isso vai ser detectado pelo tanto a curva potência e duração quanto high levels. A gente pode fazer uma análise da dose e resposta e também estimativas de desempenho em função do modelo. Ou seja, a gente realmente consegue chegar um nível mais próximo aí do treino perfeito individualizado. Só que o high levels ainda tem uma limitação, ele é descritivo, não é prescritivo. Então, por causa dessa limitação, tá? Justamente pelo fato ainda dos high levels serem um pouco amplos para uma otimização completa da prescrição de intervalos, a gente começou a estudar pontos específicos de adaptação ao esforço para que a gente conseguisse ser ainda mais específico. Esses pontos eles são localizados na curva potência e duração. E da onde eles vêm? Eles vêm desse famoso diagrama aqui que fala dos sistemas energéticos. Então, no eixo X a gente tem o tempo, e no eixo Y a gente tem a contribuição percentual de cada um. Então, a gente começa lá de uma maneira bem simples, basicamente com os ATPs dentro do músculo, metabolismo anaeróbio, dependente aí principalmente da glicose, e metabolismo oxidativo, né, aeróbio, depende de glicose e ácidos graxos. E à medida que, obviamente, que o tempo vai passando, a gente tem, né, uma mudança na contribuição desses sistemas, tá, representada aqui pelas estrelas. A gente tem dois pontos importantes. A contribuição máxima, né, o momento de contribuição máxima, que são, né, o pico das estrelas, e os momentos de transição entre os sistemas energéticos. Tudo isso é muito, né, avançado, fisiologia complexa de fisiologia do exercício. Mas, né, graças ao trabalho de vários fisiologistas, e nesse caso aqui, né, quem contribuiu muito foi o Dingolage, também, um treinador americano, a Training Peaks facilitou esse processo para os treinadores, ou para os atletas que se treinam. Então, ele criou o que a gente chama de intervalos otimizados. Então, para todas aquelas, principalmente intervalos acima do FTP, FTP, FRC e o Pimax, eles têm, né, uma nova nomenclatura aí de tipos de intervalos ou que afetam determinados sistemas energéticos. Vejam que muitas vezes
é simultâneo, afeta tanto o FTP quanto o FRC, depende da duração e da intensidade, número de repetições e tempo na zona e da recuperação entre os intervalos. Então, baseado mais uma vez na curva potência e duração do atleta, o WKO5 fornece toda essa individualização dos intervalos para que a gente ofereça um intervalo realmente o mais específico possível para o atleta. E a grande vantagem, né? À medida que ele vai avançando e vai mudando a sua curva potência e duração, esses valores vão sendo atualizados para refletir a nova fisiologia do atleta. O computador hoje está passando slide sozinho. Dando um exemplo, novamente comparativo, vejam aqui, voltamos lá no João e na Maria. Esses intervalos aeróbicos máximos, são os intervalos típicos aí para treinar o VO2, tá? A potência no VO2. E vejam como que, por exemplo, a Maria ela tem um intervalo mais curto, recomendado mais curto, comparado com o João, que é mais longo, 5 minutos. As faixas de potência, até que nesse caso, são próximas, mas são um pouco diferentes. E, obviamente, que as respostas ao treinamento da Maria com essa duração são diferentes do João, que precisa de uma duração maior para estressar de maneira eficaz o seu sistema aeróbio máximo e, consequentemente, continuar evoluindo. Como que ele vai usar esse número de repetições e o tempo em zona vai depender do atleta. Então, começa com um número menor aí de repetições e vai avaliando como que seu atleta ou você mesmo está reagindo a essas repetições. Com isso, você consegue progredir, né, fazer uma progressão em direção a um treinamento máximo específico daquele sistema energético, que é o que a gente quer com o treinamento. Okay? Bom, esse é o último slide. Tem uma hora aí que eu estou falando. Analíticas avançadas. Essas analíticas avançadas nós vamos falar nos próximos webinars. Já tem, se eu não me engano, mais 2 programados para janeiro. Tá? Em breve eu vou postar lá na minha página da FCA Esportes no Facebook. E espero que vocês se juntem a nós novamente. Convidem aí outras pessoas que podem estar interessados. Estou olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta me aguardando. Então, acredito que com isso eu possa terminar o webinar. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse mundo fantástico da fisiologia, do exercício e o modelamento a partir de dados dos atletas. E nos vemos no próximo webinar, que vai ser tão interessante quanto os 2 primeiros que nós já tivemos. Boa noite para todos.